Muito bom, meus queridos. Deus abençoe a todos. Boa noite. A graça do Senhor esteja com todos nós. Obrigado a você que está hoje visitando a gente aqui, nossa igreja. Algumas pessoas, eu estou vendo os rostos pela segunda vez, alguns aqui, pelo menos 2 pessoas eu estou vendo pela primeira. Se você já veio antes, me perdoe, talvez eu não esteja te reconhecendo ainda, mas quero cumprimentá-lo depois, ao final, dar uma boa noite, bater um papinho com você. Queridos, nós estamos literalmente na reta final das nossas exposições em Judas. Hoje nós vamos terminar a nossa exposição no livro de Judas. Dá para ver tranquilo aqui o pessoal do fundo? Enxerga bem? Conseguem? Então, maravilha. O último sermão da série de Judas, ele começa de uma forma bem interessante, porque nós vamos revisar um pouquinho do que aconteceu dentro do livro de Judas. E se você, na semana passada, percebeu onde nós paramos, o sermão hoje ele tem, teoricamente, 2 textos, 2 versículos como texto base. Se nós, na semana retrasada, que a gente leu do versículo 8 ao versículo 16, o sermão durou 1 hora, hoje com 2 versículos você já pode comemorar que nós vamos sair em 55 minutos. Achou que era 15 minutos, né? Não vai ser. Estou brincando, mas normalmente quando nós lemos textos pequenos, assim, pequenos trechos, há uma tendência em achar que não tem muito o que ser dito. Na verdade, essa talvez seja uma das porções mais preciosas e extremamente aplicativas, práticas, de todo o livro de Judas. Então, o título desse sermão é esse que está aqui na tela: Louvor e honra pertencem ao poderoso Deus. E se você se lembra, a história de Judas, ou o que o livro de Judas trata, parece que essa parte final está completamente desconectada, porque Judas é um apologeta, digamos assim. Ele é alguém que está lidando contra o falso evangelho. Ele está apontando valores bíblicos corretos e ele está apontando que os falsos mestres e os falsos ensinos são letais. O livro de Judas, uma epístola como essa, ela tem um tom muitas vezes confrontativo. E, de repente, na sessão final, nós estamos falando de louvor e honra a Deus. Louvor e honra pertencendo ao poderoso Deus. Parece que não faz muito sentido. Parece que você perdeu algum sermão na história. Mas não, você não perdeu, não. O livro de Judas vai nos apontar um caminho excelente, onde perceberemos que o resultado do verdadeiro evangelho na vida do crente, na vida daquele que conhece a Cristo, caminha com Ele, é estar guardado nesse evangelho. É pelas convicções que tem, essa pessoa não titubear, não vacilar, não oscilar, a ponto de se desviar. Se você planejar uma viagem longa de carro, por exemplo, nós vamos ter 2 irmãos que estão planejando ir ao Paraguai. Quantos 1.000 quilômetros? Quanto dá de quilometragem? 1.400 quilômetros. Essa viagem feita há 25 anos atrás não tinha GPS. Quem talvez fosse fazer, tinha que procurar alguém que conhecesse a estrada, ou ia usar aquele guia 4 rodas, lembra? Quem não teve, né? Quem precisava viajar que não usou. Tem gente perguntando, o que é isso? Desculpa, é a minha geração. Alguns outros usando aqueles mapas que comprava em banca, lembra? Né? Que você usava 2 vezes, na terceira ele rasgava. E você tinha que fazer um planejamento, o desenvolvimento de todo, como começo, para onde vai, o tanque tem tantos quilômetros, para onde vamos. Por que eu estou falando isso? Porque quando você montava uma viagem como essa, uma viagem longa, 1.400, eu me lembro de ter feito uma quando eu era criança, meu pai dirigindo de Araraquara, João Pessoa, na Paraíba, 3 dias de carro, 2.700 e lá vai fumaça de quilômetros. 12 horas de carro e não chegava. Mas chegamos. Foi uma viagem que ele já tinha feito antes, então ele já tinha noções. Mas quando você tem uma viagem como essa, num caminho que você desconhece, o chegar no seu destino é motivo de alívio, alegria, de dizer, ufa, chegamos onde deveríamos, que bom que chegamos. E a vida? Nós começamos cantando aqui uma música, a segunda música, inclusive, que foi aquela lá do Projeto Sola, fala que nesse escuro caminho que estamos andando aqui, não é? Onde nós não sabemos o que é o próximo dia, onde nós não temos ideia de quais são as próximas informações. Nós, essa semana, fomos surpreendidos com uma mensagem difícil em relação ao nosso irmão Diego, do acidente dele na terça-feira. Com certeza ele não planejou isso, ele não imaginava que essas coisas fossem acontecer, mas no caminho da vida onde nós estamos,
Por vezes nós somos surpreendidos por circunstâncias, mas nós poucas vezes nos tornamos atentos, por assim dizer, de que muitas vezes aquilo que nós cremos ou a forma como nós estamos sendo conduzidos por Deus também passa por situações onde a nossa convicção, aquilo que eu creio, é colocado em xeque. Até para talvez a gente se desviar da rota e nos afastar. Ou talvez com novas ideias, novas visões sobre quem é Deus. Alguns teólogos hoje dizendo que há uma nova interpretação para o Novo Testamento, há uma nova teologia para Paulo, há novos valores e novos princípios sobre Jesus. E não é isso. Não está dessa forma, não é dessa forma. E nós temos aprendido em Judas que o falso evangelho, ele leva a um resultado que é morte. Falamos isso semana passada. O resultado do falso evangelho é a apostasia, que é o abandono da fé, a morte da fé, é o desvio espiritual, é o afastamento final de Deus. Mas quais são as garantias que nós temos que nós vamos conseguir chegar de forma segura aos céus ou a Deus? Você consegue manter suas convicções firmes e inabaláveis o tempo inteiro? Você consegue manter suas visões ou a condução da sua vida de forma absolutamente perfeita, irretocável? Como nós podemos garantir algo assim, então, que ultrapassa os limites da nossa capacidade? Judas, ele vai trabalhar no dia de hoje um conceito importante sobre louvor e honra pertencendo ao poderoso Deus, porque, como cantamos hoje, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é por causa de nós que é possível achegar-se a Deus e permanecer nele de forma definitiva. É a graça, é a misericórdia, é a ação de Cristo em nós que nos garante isso. Uma breve revisão. O livro de Judas, ele é uma carta geral e essa ideia de Judas é expor aos seus leitores um alerta forte contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas. Falso ensino e falsa doutrina é a mesma ideia, mas também contra os falsos mestres. Mas, ao mesmo tempo, Judas ele vem mostrando como esses falsos mestres são, qual é a forma como eles agem. Ele vai usar a história de Israel para testemunhar isso. Os primeiros 7 versículos vão nos apontar bastante como que isso aconteceu. Mas há uma segunda sessão interessante de Judas, que nós vimos nos últimos dias, os 2 últimos sermãos, porque Judas descreve como é que os verdadeiros cristãos devem ser, como é que eles devem se portar, como é que deve ser a vida dessas pessoas nessa jornada que nós estamos, na caminhada desse mundo. Porque nós não estamos aqui de passeio, nós estamos aqui como instrumentos de Deus. E como instrumentos de Deus, nós temos um objetivo. O objetivo é alcançar a todos os que estão à nossa volta. Mas também temos que compreender que o nosso objetivo enquanto igreja, povo do Senhor, seja na comunidade, na reunião ou na individualidade, na minha pessoa, onde eu estiver, é combater o falso ensino. Porque nós vimos semana passada que o falso ensino mata, o falso ensino destrói, o falso ensino corrói, mente, ilude, leva à destruição. E é por isso que a parte final do sermão da semana passada afirma que nós também, como cristãos, devemos lutar pelo resgate da fé dos fracos, ou daqueles que, de alguma forma, já foram instruídos erradamente e agora estão sofrendo as consequências de uma doutrina errada, de um ensino que, ao invés de lhes fortalecer e lhes dar garantias ou lhes dar condições de viver, tem lhes trazido mais sofrimento e lhes imposto mais dor, fazendo com que talvez pessoas estejam vivendo nesse exato momento achando que é na sua força, naquilo que faz, naquilo que ele diz, naquilo que ele pensa, naquilo que ele idealiza, que Deus se agrada a ponto de escolhê-lo, amá-lo e salvá-lo. Não é. Que vocês são salvos pela graça de Deus e isso não vem de vós. É dom. A graça por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Por isso, o livro de Judas ele faz esse alinhamento para nós, de que o verdadeiro evangelho
Ele não apenas traz vida a nós, mas ele resulta a nossa vida em louvor ao Senhor. A grande ideia do livro, que aquela mensagem que você deve gravar para saber o que Judas fala, é essa aqui. E eu queria te convidar a ler pela última vez comigo. Pode ser? Vamos juntos lá? A defesa da fé contra o erro requer conhecimento verdadeiro dos desígnios de Deus para com a verdade, para com os hereges e para com os deveres dos crentes expostos a ensinos falsos. Alguém já decorou? Vai ganhar uma caixa de bis. Não tentaram, perderam a caixa de bis, vou ter que comer sozinho. Nosso sermão de hoje, ele também tem uma grande ideia, uma mensagem que nós assim chamamos. O Deus da salvação, que é digno de toda a adoração, é poderoso para garantir a nossa chegada à sua presença por meio de Jesus Cristo. Não é na nossa força. O texto que nós vamos ler nesse exato momento vai nos apontar isso. Esse Deus que é poderoso, ele é digno de toda adoração para garantir a nossa chegada. É no poder e na capacidade dele que nós podemos viver, resistir e persistir aqui, até o dia que chegaremos a ele de forma definitiva. Quero convidar você a ler o texto, por favor. Ele está aqui hoje, eu nem vou pedir ajuda do Nicão. Estão aí os dois versos. Hoje está fácil. A palavra do Senhor, estou lendo pela Nova Almeida atualizada. Use sua Bíblia, deixa aberta, grife, não há problema nenhum. A palavra do Senhor diz assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a esse que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Por favor, feche seus olhos. Leve seu pensamento, seu coração ao Senhor nesse tempo. Pai, nesse momento em que nós somos tocados, ó Deus, e temos a nossa mente agora inundada pela sua palavra, ó Deus, nós podemos lê-la e ouvi-la. Nesse momento pedimos a Ti, ó Deus, que pela ação do Teu Espírito, pela misericórdia do Senhor, diante dos propósitos, planos, vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, que nós sejamos ministrados por Ti. Pedimos, Pai, de uma forma pessoal, mas também pedimos a Ti, ó Deus, que como famílias, como igreja do Senhor, sejamos tocados por Ti, ó Deus, com a Sua palavra. Não apenas por um sentimento, ó Deus, não apenas por um entendimento intelectual, mas que nosso coração seja compungido, ó Deus, seja realmente constrangido, que ele possa render-se a Ti. Não apenas, ó Deus, em atitudes ou em pequenas falas, mas em genuíno louvor, em verdadeira adoração por quem Tu és. Nos ajuda, Deus, a nesse tempo não sermos atrapalhados por nada e por ninguém que queira nos desviar a atenção de Ti. E que a Tua voz, através das Tuas palavras, ó Deus, ditas nas Escrituras, alcance em nosso coração, na ação do Teu Espírito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e apesar de mim, usa-me como instrumento Teu nessa noite. É a oração que fazemos, clamando por misericórdia sobre todos nós. Oramos em nome do Salvador Jesus. Amém. Sempre digo que há um esboço, uma divisão do texto. Mas com 2 versículos fica difícil a gente dividir. Ou fica fácil? Quem estava no curso ontem aqui de professor já está na dúvida se é fácil ou difícil dividir. Quantas divisões? Versos A, B, 2, 3, mas com 2 versículos, divide em quanto? Eu fiquei tentado a fazer várias divisões, mas eu entendo que essa doxologia é uma parte final. E ela trata do seguinte, porque Deus é completamente capaz de guardar os seus, e seus maiúsculos, quer dizer, aqueles que pertencem a Ele. Deus é completamente capaz de guardar os seus até o tempo final, em glória, sendo digno de toda a adoração por meio de Jesus Cristo. Eu não sei você, mas quando nós temos alguma dificuldade, por exemplo, em empresas, e é necessário que nós achemos alguém, um personagem, um cara, um profissional. Como é difícil você achar um profissional específico para uma necessidade específica, não é? Quem trabalha em empresas, recursos humanos,
Sabe como tá difícil profissionais especializados em quaisquer áreas, quaisquer. Se você hoje precisa de um tipo de serviço, dependendo do tipo de serviço que você precisa, não tem na cidade. Por quê? Porque há coisas que pouquíssimas pessoas podem fazer. Eu tenho uma satisfação pessoal com meu pai, porque meu pai é um profissional que ainda, já aposentado para frente dos seus 70 anos, ele continuava sendo requisitado como consultor, porque a área profissional dele era tão específica que não se tinha reposição profissional no país. E ainda hoje, se bobear, se precisar, ele consegue ainda trabalhar com seus 85 anos. Graças a Deus por isso. Mas você pode perguntar agora, será que nós temos condição de garantir a nossa caminhada com Deus? Quem pode garantir a nossa caminhada com Deus? Pense assim, se a vida com Deus, se a salvação com Deus estivessem exclusivamente na sua dependência, como você estaria hoje? Calma, gente, não precisa chorar esse horário. Já tem gente fazendo assim, já. Se estivesse apenas no seu poder, vamos melhorar? E se dependesse de outro homem? De outra pessoa? Piorou. Só está complicando. E se dependesse de alguma instituição humana? Mas agora vem uma parte importante. E se a certeza, ou a convicção, ou a guarda daqueles que de fato são de Deus, ela depende exclusivamente de Deus? Qual é a segurança que nós temos? O problema que talvez nós tenhamos nessa noite aqui, em saber que Deus é completamente capaz de guardar os seus até o tempo final, é que muitas vezes, talvez a nossa primeira reação é achar que já que Deus é o responsável por nos guardar, ou que é Ele quem realiza a obra, eu não preciso fazer nada. E não é isso que as Escrituras ensinam, e não é isso que Judas ensina. Nós viemos nos 3 últimos sermões lidando exatamente com todos os cuidados que nós, como crentes, devemos ter em preservar uma fé genuína, uma busca por santidade pessoal e ouvidos e olhos atentos, conhecendo o verdadeiro evangelho, para que não sejamos enganados com o evangelho falso, que vai gerar morte. Mas, sim, Deus é completamente capaz, Ele é completamente capaz de guardar os seus até o tempo final, em glória, sendo digno de toda a adoração por meio de Jesus Cristo, porque é isso que as Escrituras ensinam. Mas em momento algum a Bíblia está nos dando licença para dizer, já que é Deus quem garante, eu vivo a vida como eu quero. Já que é Deus que está preservando, eu posso viver o melhor desse mundo. E não é as coisas de Deus nesse mundo. É uma vida onde o pecado reina, onde... Lembra o problema que a gente conversou já nas primeiras falas sobre Judas? O gnosticismo, o antinominismo, que eram ideias ou conceitos filosóficos que diziam, da época aqui, que até hoje ecoam, que quaisquer pecados ou dificuldades, ou coisas que você tenha, que sejam contrárias a Deus, elas são apenas ao corpo, elas não têm qualquer influência na sua alma, no seu espírito. E isso é mentira. O pecado gera morte, não apenas do corpo, mas uma morte espiritual. Quando somos salvos em Cristo, nós somos libertos dessa morte, mas para não voltar, para não permanecer numa vida antiga, onde o pecado reinava. É o contrário disso. A garantia que temos é que aquele que de fato é salvo em Cristo, ele anda com Cristo. Ele busca o Senhor. E por mais que possam haver situações onde há dificuldades, o seu coração continua desejoso do Senhor. Continua buscando uma vida de santidade e buscando agradá-lo. Não viver como se quer. E é por isso que o texto afirma isso. Ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. É legal lembrar daquele texto, né, das palavras do Senhor em Coríntios, quando ele afirma, olha, vocês não vão ser provados além do que possam suportar. Vocês não vão ser tentados além do que possam suportar. Porque ao mesmo tempo que possa haver a luta, a dificuldade, a tentação, a prova, seja lá o que for,
Deus, ele vai lhes prover livramento, para que vocês possam suportar. E é importante que nós lembremos isso, porque Deus, ele é poderoso para evitar que nós tropecemos. Uma pergunta importante: se você conhece o caminho que está levando você para onde você precisa ir, se você tem um mapa, se você tem alguém que te orienta, qual é a chance de você ter um acidente, um problema nesse trajeto? Muito menor, não é? É por isso que ele deixou o Evangelho. É por isso que Deus deu as Escrituras. Para que você não ouça apenas outros pregarem para você, mas para que você conheça. Porque na caminhada dessa vida, eu não vou estar lá ministrando todos os dias, não vou te aconselhar em todas as decisões. Os líderes daqui, os professores, os diáconos, os mestres, quaisquer pessoas que servem aqui, não vão pegar você pela mão e fazer você tomar as decisões. Você precisa conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho é um dos principais meios para evitar que nós tropecemos. Deus, ele é poderoso, ele preservou a palavra dele nos últimos 2 séculos. Se nós olharmos do ponto de vista histórico, a Bíblia toda, contando o Antigo Testamento até onde nós estamos hoje, tem mais ou menos 3.500 anos de história, de escrita. E Deus a preservou completa para nós. Deus é poderoso para evitar que vocês tropecem. Nada foge, absolutamente nada foge do seu soberano controle. Nosso Deus está à frente. E é por isso que ele fala de evitar de tropeçar. E a palavra evitar, aqui no grego, o texto, a tradução direta, é a ideia de guardar. E não é a ideia de guardar, pegar isso daqui, colocar numa caixinha e ir embora. Não. É o guardar de proteger. É uma ação de Deus. Deus atua de forma poderosa nos dando o Evangelho, que não é apenas um texto, mas é o mover dele através do texto em nós. É a ação de Deus iluminando a nossa mente e o nosso coração, abrindo portas, trazendo luz para os olhos. Assim como o texto de Atos mostra que quando Paulo ouviu a palavra, os seus olhos foram cegos e depois caíram as escamas, ele pôde enxergar, crer, ver. Assim Deus faz pela instrução do Evangelho. Deus age no nosso meio, sem dúvida, através da palavra, de forma poderosa para não cairmos nos ensinos e falsas promessas do pecado e da mentira. Mas o pecado, ele fala de falsas promessas? Desde o Éden. Quando a serpente vai a Adão e Eva, o que Deus havia dito para Adão e Eva é: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerem, vocês morrerão. Satanás disse: não, vocês não vão morrer, mas iguais a Deus vocês serão, que vocês vão conhecer o bem e o mal. O que Adão e Eva fizeram? Vendo o fruto que era bom aos olhos, agradável ao paladar e desejável para dar entendimento, eles tomam e comem. A palavra de Deus sendo torcida. Mesmo sabendo que era o certo, ainda assim, a decisão é errada. O diabo mente. O falso evangelho ilude. Deus tem poder para nos guardar. E a pergunta que a gente pode fazer é: como é que Deus nos guarda? Você já parou para pensar nisso? Como é que Deus nos guarda? Nós agora há pouco oramos pelos nossos irmãos pedindo guarda e proteção sobre eles. Quando você sai para trabalhar, para estudar, para fazer alguma coisa, quando você amanhece o dia, você pede: Senhor, guarda o meu dia. Mas no fundo, o que é que você está pedindo para Deus? Proteção de quê? De assalto, de doença, de livramento de morte. Se a gente anda muito a pé, de carro, de moto, um atropelamento, um problema, de uma quebra, de um roubo. A gente pede guarda e talvez na nossa visão parece que Deus só nos guarda disso. Mas o livro de Judas nos mostrou que Deus guarda o seu povo, nos fazendo lembrar de quem Ele é.
quando nós descobrimos quem Deus é e temos convicção do seu poder, que não é um poder que se limita ao momento em que eu estou vivendo, e Judas usa isso de uma forma muito clara, mostrando, por exemplo, nos versículos 5 a 7, que Deus nos guarda através dos seus feitos na história. Os versos 5 e 7 vão nos fazer lembrar que Deus livrou o seu povo da escravidão do Egito, onde eles estavam sendo destruídos e escravizados. A história mostra que Deus se compadece daquele que clama por Ele. A história mostra, os relatos mostram que Deus, ele não é inerte, que Deus, ele não é insensível, que aquele que clama, Deus ouve, que aquele que busca, Deus acha. Nós não servimos um Deus inerte, morto, insensível, mas nós, por vezes, somos inertes. Nós esperamos que Deus faça tudo, inclusive a nossa parte. Nós queremos, por vezes, que Deus ele resolva todos os problemas, enquanto, eu brinco, já falei isso outras vezes, nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. E não é assim. A história mostra que Israel foi liberta por Deus através de Moisés, através dos sinais de Deus, lançando as pragas sobre o Egito, mas abrindo o mar para que o povo pudesse atravessar a pé enxuto, destruindo o exército de Faraó na sequência que tentou atravessar. Como é que Deus nos guarda, gente? Como é que Deus guardou o seu povo? Lembrando quem Ele é. Mas Deus também nos guarda mostrando quem são os falsos mestres e como é que é a sua conduta, como é que é o caráter deles, como eles são insubmissos, como eles são arredios, como eles são pessoas que querem impor sobre os outros. Deus ele não faz apenas uma guarda passiva, onde nós de forma passiva vivemos, mas ele nos instrui a que nós saibamos, em nome dele, firmados nele, guiados por ele, a rejeitar falsos ensinos, a conhecendo o verdadeiro evangelho, não sermos iludidos, como Paulo afirma em outros momentos, por qualquer vento de doutrina. Como é que Deus nos guarda? Ele nos guarda mostrando como nós devemos nos portar na fé e conduta diante dos falsos mestres e também com os fracos na fé. É interessante pensar sobre os fracos na fé, porque quando nós ajudamos alguém, quando nós estamos discipulando alguém, quando nós ensinamos alguém, sabe quem é o primeiro que está aprendendo? É quem ensina. Quem é professor sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você é chamado para lecionar, quando você é chamado para dar aula, seja aos pequenos, seja uma classe de pós-doutorado numa faculdade, você está aprendendo. Nosso papel enquanto crentes é investir na vida daqueles que estão talvez sendo iludidos, para que eles sejam levantados. E isso é uma forma de Deus guardar o seu coração. Por quê? Porque os ensinos e as falas que você vai dizer a essas pessoas, as verdades das Escrituras, os princípios que estão sendo ali vividos, eles estão sendo revisados e devem ser reconsiderados no seu íntimo, reafirmados. Nós, por vezes, ensinamos valores para os nossos filhos e nos esquecemos que nós devemos também viver esses valores. Faça tal coisa, meu filho. Invista teu tempo lendo um livro. A gente fala isso para os nossos filhos. Mas a gente não lê uma página de um jornal. Quanto mais um livro. A gente fala para os nossos filhos. Não perca seu tempo assistindo TV, assistindo séries ou coisas do tipo. Você, como pai, a hora que não tem o que fazer, quer descansar, vai fazer o quê? O que você falou para o seu filho não fazer. Alguns filhos se manifestando aqui. Nós vamos orar depois por vocês, tá? As pessoas falam, fala, Senhor. A realidade, irmãos, é que Deus nos guarda de diversas maneiras. Não apenas nos livrando dos acidentes, mas nos dando instrução. Nos dando alimento sólido.
E não é comida que nós estamos falando, é evangelho verdadeiro. Eu não sei quantos aqui talvez já tiveram a experiência de conversar com pessoas que passaram por seitas, que passaram por religiões de doutrinas estranhas, que passaram por igrejas onde as igrejas pregavam uma coisa que a Bíblia não ensina, e essas pessoas se encontram com o verdadeiro evangelho. Aquele sermão, às vezes, daquele irmãozinho, aquela aula complicada, tema difícil, o irmão que não é muito bom, que você está achando enfadonho com 15 minutos. Quem viveu no deserto está se alimentando de pequenas gotas e dando glória a Deus. Nós, às vezes, desvalorizamos pequenos ensinos. Pessoas que talvez não tenham uma formação, que não tenham um título, mas que estão pregando o evangelho genuíno. Para quem está com fome, uma torrada é jantar. Para quem está comendo todo dia, despreza uma torrada. Para quem está numa igreja que é séria, ou que tem uma liderança espiritual, que tem sido direcionada por Deus, e que sabe avaliar se aquilo que está ouvindo é verdade, um texto como esse, uma pregação como essa que nós temos feito nos últimos dias, pode ser chata. Pode não ser relevante, mas para aqueles que chegaram aqui sangrando pelos efeitos do evangelho falso, são um bálsamo de alegria e de paz para os seus corações. Quanto nós valorizamos o evangelho verdadeiro que está acessível a nós. E eu não estou falando do meu ministério, das aulas de escola bíblica, qualquer outro irmão dá. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de igrejas sérias, valores bíblicos corretos, não no nosso panorama, mas na conformidade da palavra e da ação do Espírito Santo. Deus guarda a sua igreja. E Ele nos guarda do quê? Da apostasia. E o que é a apostasia? Deus é poderoso para que nós não caiamos na apostasia, porque a apostasia é o resultado do falso ensino. Quando o falso ensino é dado e você anda nele por anos, sem esperança, machucado, crendo em coisas que Deus não disse. Exemplos fáceis. E normalmente eles estão relacionados à área financeira. Determinadas comunidades dizem que se você estiver passando por uma situação complicada, você tem que dar uma oferta de sacrifício a Deus. Qual é o sacrifício que as Escrituras apontam que é o sacrifício final? Podem falar, irmãos. Qual é o sacrifício final que as Escrituras apontam? É Jesus Cristo morrendo em meu favor ou em favor daquele que crê. Você deixar de pagar suas contas para ofertar para uma igreja que você não sabe o que vai ser feito com esse dinheiro, com uma fala de que se você der 100 vai receber 1000, você está sendo tão ganancioso quanto aquele que está lhe iludindo com o falso evangelho. O evangelho não é dinheiro. O evangelho não está baseado em ganância. O evangelho não está baseado em você desfrutar do melhor dessa terra. Essa terra, as Escrituras afirmam que ela jaz no maligno, ela está enterrada no mal. Essa terra ela vai ser renovada, e a gente pode conversar mais sobre isso depois. Novos céus e nova terra serão feitos quando o Senhor Jesus estiver voltando e estabelecer o seu reino. É essa terra que nós queremos desfrutar? Não podemos. A visão do Evangelho é diferente dessa. A visão do Evangelho é aquela que sinta-se privilegiado por poder participar dos sofrimentos de Cristo. O verdadeiro Evangelho ele está baseado no conceito de Jó, talvez, que quando perde tudo ele fala: o Senhor deu, o Senhor tirou, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, eu vou ser pó. Não importa o que aconteceu, bendito seja o nome do Senhor. O resultado do falso evangelho é a desilusão, é a desesperança e, com isso, o abandono da fé. É deixar os valores e as práticas bíblicas para você se adaptar a novos valores e novas coisas que a Bíblia não ensina.
E isso, irmãos, está ligado absolutamente a duas coisas: ao tal do relativismo e à cultura. O que é relativismo? É a falta de verdade. Tudo é relativo. Tudo está peneirado no senso e no gosto de quem vê, de quem está fazendo, de quem está recebendo. Deixa-se de haver verdades. Deixa-se de haver absolutos. E a cultura? Mas a cultura bíblica era muito boa. Sodoma e Gomorra estão na época de cultura bíblica. Corinto, uma igreja dificílima numa cidade terrível. Cultura. A cultura aonde o homem caído em pecado está, não é uma cultura redimida. Ao contrário, é uma cultura pervertida. Veja os valores culturais de hoje. Veja como as coisas estão à nossa volta. O que para nós, a geração dos 40, 50, 30 anos, era algo incomum, para os nossos filhos hoje está sendo admirado e se tornando alvo de cópia. Olha, eu quero ser como fulano de tal. Eu quero fazer o que ele faz, eu quero fazer o que ela faz. A cultura do nosso mundo está corrompida. Na verdade, ela sempre esteve. Ela só está piorando. Não está melhorando. O problema é que hoje as pessoas olham para as Escrituras e dizem, não, essa verdade não é para nós. Foi só naquele tempo. Hoje nós temos uma nova verdade. A cultura hoje quer ditar o que Deus determinou como regra perene, que permanece, que é inabalável. A cultura hoje quer gerenciar o que é casamento. A cultura desse tempo, o costume, o relativismo, querem dizer o que é homem e o que é mulher. Querem dizer que você, pai, não tem autonomia de educar seus filhos e ensinar-lhes aquilo que você entende que é o certo. A cultura desse tempo fala que você deve deixar um celular como esse, ser o educador dos seus filhos e o guiador dos seus passos. Através dos influencers, youtubers, tiktokers e todos os outros nomes estranhos que existem nesse tempo hoje. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a apostasia é o final da fé, que foi atingida pelo evangelho falso. Mas é por isso que nós precisamos lembrar que Deus é completamente capaz de guardar os seus até o tempo final. E que tempo final é esse? É a volta do Senhor Jesus. Guardados em glória, sendo Deus digno de toda adoração por meio de Cristo. Por quê? Olha que interessante. O termo apresentados, desse versículo 24, né? E que pode apresentá-los irrepreensíveis. A ideia de apresentá-los aqui é a pessoa que, independente da circunstância, ela consegue se manter em pé. Lembra que Paulo cita nas cartas dele, nas epístolas, que nós devemos conhecer o verdadeiro evangelho para não sermos levados por qualquer vento de doutrina? E a ideia de vento ali é movimento que possa cair, que faça cair. Judas diz isso, que Deus é o único que tem poder para nos apresentar em pé, para nos manter firmes. Se ele é rocha eterna, firmado nele nós não seremos abalados. Se ele é a rocha de salvação, firmados nele, não somos iludidos e nem vacilamos. Queridos, Deus é quem pode nos manter em pé diante dele. Por meio da sua palavra e do seu poder. E por meio do Cristo imaculado. Peraí, que história é imaculado, pastor? Está ficando estranho esse negócio aí. Que imaculado hoje já vão começar a querer associar com algumas religiões. E a ideia de um imaculado é um conceito bíblico. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, afirmam o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como a prata e o ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula, sem defeito, sem qualquer irregularidade, sem pecado. Como é que nós somos salvos? Aí um dia eu ouvi alguém quer entregar a vida a Jesus e eu levantei minha mão.
E alguém orou por mim, eu pedi perdão dos meus pecados, está resolvido, sou salvo. Não é isso. Um dia eu aceitei Jesus. Calma lá. Não, eu frequentei a igreja a vida toda, eu vim com meus pais, vim com meus tios, vim com os meus amigos, eu vim pequeno e um dia eu falei assim, quero ser batizado. Calma lá. O que é que as Escrituras ensinam para nós, que nos garante ou que nos demonstra o valor que nos comprou, o que foi pago por nós? Não foram coisas perecíveis. O que é uma coisa perecível? Que tem data de validade, que estraga, que mancha, que murcha, que quebra. Nem como prata ou ouro. Se você deixar o ouro descuidado, quem tem aliança e não está polindo, sabe bem que... Bom, os homens sabem bem disso. Tem que cuidar. Não foi com coisas perecíveis que nós somos comprados. Ao contrário. Nós somos retirados dessa vida inútil, quer dizer, sem propósito, que nós herdamos dos nossos pais ou daqueles que vieram antes de nós. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, sem qualquer mácula, sem qualquer repreensão. E é por isso, irmãos, que nós temos essa convicção de que se o cristão está firmado em Cristo, ele tem a condição de ser apresentado diante do Pai como Jesus é, sem mácula, sem pecado. Quando isso? Quando nos encontrarmos com Deus, no fim de tudo. Mas a pergunta que nós devemos fazer de fato é, será que de verdade nós somos pessoas que têm convicção da nossa salvação? Será que de fato nós somos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus? Ou no Evangelho que cremos nós temos dúvida? Ou aquilo que um dia nos moveu a conhecer o Senhor é algo que nós não temos nem certeza? Já parou para pensar isso? Há muitas pessoas que têm várias decisões, talvez, por Cristo, mas nunca teve uma convicção diante do verdadeiro Evangelho de que entregou sua vida a Cristo, de que arrependeu-se dos seus pecados, verdadeiramente, de que de verdade houve na sua vida uma conversão. Qual é a condição de uma pessoa que é apresentada por Deus, por Cristo ao Senhor, sem defeito e sem pecado? Essa pessoa diante do Senhor é inculpável. Mas espera aí, nós todos somos pecadores. Que história é essa, pastor? Está ficando maluco? Qual é a vida que nós recebemos em Cristo? Nós não vivemos dizendo que nós em Cristo temos vida eterna? Não é verdade? Como é que nós recebemos vida eterna de Deus? De que forma ela nos alcança, irmãos? É por meio de quê que essa vida vem? É a vida de Cristo em nós. Cristo vive em nós. Nós morremos para o mundo e o Evangelho e a palavra nos dão a condição de conhecer, desfrutar e de receber a Cristo como Senhor em nossas vidas. Um texto que eu falo direto aqui, eu acho que você já até sabe de cor. Gálatas 2:20. Finalzinho do verso 19. Fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas é o quê? Cristo quem vive em mim. Isso é algo, irmãos, que nós temos que levar em consideração. A vida eterna que nós recebemos é a vida de Jesus em nós. É a presença de Cristo em nós. E é porque a vida dele está em nós que a nossa vida tem que ser diferente, não pode ser igual. O verso continua. Se eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Essa vida que eu agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé, quer dizer, eu vivo na esperança, eu vivo pela convicção de que Jesus Cristo morreu, derramou o seu sangue por mim e se entregou por mim.
morrendo a morte que era consequência dos meus pecados, para que na irrepreensibilidade dele, ou na ausência de mácula, defeito, ele vivendo em mim, ele me torne santo, puro e inculpável diante de Deus. A pergunta que nós estamos falando, agora precisamos fazer é: quando seremos absolutamente inculpáveis, sem pecado, sem qualquer mancha? Nessa carne aqui, nessa vida? Não. Mas no dia que ou o Senhor chamar o nosso nome, ou Ele rasgar os céus, e nós nos encontrarmos com Ele para todo sempre, nesse dia, essa carne, esse corpo, cessarão. Um novo corpo, a cura completa da alma, do espírito, se darão. E inculpáveis diante do Senhor estaremos. Até lá, você e eu lutamos contra o pecado, contra o mal, aquilo que habita no seu coração, aquilo que está à sua volta. Nós lutamos porque um dia nós seremos, diante desse Deus, colocados diante da sua glória, diante da sua santidade, diante do seu ser, diante dele mesmo, do seu julgamento santo, sendo salvos em Cristo, já julgados pelos méritos de Cristo, já perdoados pela obra de Cristo, já regenerados pela vida de Cristo e pelo sangue de Cristo. Mas um dia estaremos diante dele. O livro de Hebreus ensina uma coisa importantíssima que nós não podemos deixar de lado. Sem santidade, ninguém o quê? Ninguém verá o Senhor. Então é na nossa obra de santidade, já estamos devendo. Devemos tanto que é impagável, que é impossível, é só pela obra de Cristo em nós. Mas nessa vida devemos viver uma vida completamente diferente do que o mundo deseja viver e ser hoje. Por isso, o dia que nós estivermos diante da sua glória, esse dia, como o próprio texto do verso 24 ainda afirma, nós estaremos em glória, mas com grande alegria. Por quê? Porque diante dele, sem mancha, sem pecado e em glória, sabe o que é isso? Isso é a vida eterna, irmãos. Não vai mais haver dor, não vai mais haver sofrimento, não vai mais haver culpa. A grande alegria, ela está de fato na alegria da salvação em Cristo e nos efeitos dela nessa vida, na nossa vida. É impressionante quanto que a salvação, a convicção de que somos de Deus por meio de Cristo hoje, traz diferença sobre nossas vidas. Converse com pessoas que passaram por perdas, seja de pessoas ou de coisas, ou de situações, trabalhos, coisas irreparáveis, mas que o Senhor lhes trouxe consolo e graça. Converse, ou lembre-se de momentos onde todos à sua volta estavam absolutamente sem esperança alguma. Mas o Senhor não se fazia presente apenas no seu íntimo, mas o Senhor cuidava de você enquanto você não podia fazer nada, nada lhe faltou. Você nunca se sentiu só. Enquanto as pessoas se desesperavam, você se enchia de esperança e graça. Por quê? Porque firmados em Cristo, Ele não se afasta de nós. Ao contrário, pelo seu Espírito Ele nos sustenta, pela sua palavra Ele nos alimenta, nos conduz. Guardados no Senhor, nós podemos desfrutar de grande alegria. E essa é a pergunta, irmãos. Qual é a alegria que nós vamos desfrutar? O que é que a eternidade nos reserva? Você já pensou nisso? É impressionante como que as Escrituras pouco falam sobre o que nós viveremos na eternidade. Mas o que ela fala é de encher os olhos, o coração e a mente. É para gerar esperança. Quero levar você a ver comigo ou a responder essa pergunta. Qual é a alegria que temos na salvação final em Jesus? O que nos espera? Apocalipse 21, versos 1 a 3, diz o seguinte:
e vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos do Senhor, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Quando Deus cria o homem no Éden, qual é o propósito do Senhor? Estar com o homem, andar com a sua criação. Deus conversa com Adão e Eva, um privilégio que nenhum outro homem teve na mesma proporção que eles. O pecado faz o quê? Separação, morte. Eles são expulsos do Éden, da presença, do lugar de habitação do Senhor. O que os novos céus e nova terra nos propõem e nos proporcionam? Olha aqui. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Eis o local onde Deus, a majestade, o poder e a autoridade lhes são outorgados de forma plena. Não há outro. Não há outro. Não há nenhum outro mediador. Não há nenhum outro poderoso. Não tem mãe mandando nele. É Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Não há outro. Você não ora para ninguém, você ora a Deus, você busca a Ele. É na verdade dele que nós estamos declarando, ouvindo e aprendendo que essa majestade, poder e autoridade estão nele, e ninguém mais. Elas são plenas só no nosso Deus, e Ele é quem? O guardador da nossa fé. É Ele quem mantém a sua mão de graça e poder sobre nós, nos fazendo permanecer firmes se estivermos convictos e se estivermos firmados no Evangelho que Ele nos oferece. Esse Senhor, que era antes de todas as eras, que agora é e por toda a eternidade permanece Deus e Senhor, é a Ele, é nele, é por Ele que nós estamos firmes e que podemos ter garantia de que Ele não volta atrás na sua salvação. Amém. O que significa a palavra amém? Que assim seja. A pergunta que se faz, e que eu não posso dizer amém por ninguém mais, é: essas são verdades sobre as quais você vive? Se forem, amém. Se não, é seu tempo de clamar por misericórdia. Porque talvez você esteja vivendo numa vida de falso ensino, de falso evangelho, de valores que não vão lhe levar ao caminho de Deus. Ao contrário, lhe afastarão dele definitivamente. Eu quero concluir essa série de Judas fazendo 5 conclusões. A primeira delas é que o nosso Deus é poderoso para sustentar os seus filhos, para sermos apresentados em pé diante dele. Ele é poderoso para isso. Não duvide do poder do Senhor, porque um dos nomes dele, como falamos há pouco tempo atrás, é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode mais do que ele. As disciplinas espirituais, que são basicamente oração, leitura bíblica, obediência, busca a Deus genuína, elas são o alimento. Da mesma medida que você precisa beber água, você precisa comer, você precisa dormir, você precisa respirar, elas são absolutamente comparáveis. Da mesma forma, elas também nos dão diferença, nos dão direção e força para nos sustentar num mundo tão hostil à santidade, quer dizer, tão contrário à santidade de Deus. Não é distante de uma vida comum de devoção que você vai resistir a um mundo como o nosso mundo é hoje. Outra coisa que realmente tem que ser verdade nos nossos corações, essa convicção certa, é mediante a obra de Cristo que temos acesso e garantia à salvação eterna. Não são as suas obras,
não é a ausência delas, não é uma obediência a rituais, não é porque você oferta, porque você dizima, não é porque você não faz, não é porque você tem pingente, cruzinha, não é porque você tatua no seu corpo que você pertence a Cristo. É por causa da obra e do sangue de Jesus vertido por nós, que a salvação é eterna e garantida a nós. As duas últimas conclusões. A alegria que nos está proposta em Cristo é infinitamente maior. Eu vou falar de novo. A alegria que nos está proposta em Cristo é infinitamente maior do que qualquer opressão ou sofrimento que nós passemos nessa vida. Tudo nessa vida passa, mas aquele que está firmado em Cristo permanece para sempre. Hoje você pode chorar. Na eternidade nós vamos ter tanto. E nós vimos aqui, hein? Apocalipse é curto, mas fala diversas coisas que nos apontam que nós seremos consolados plenamente, que não vai mais haver choro, não vai mais haver lágrima. Na verdade, nós vamos transbordar de Deus. E quem transborda de Deus, transborda a alegria dele. Por isso, irmãos, toda a glória pertence ao Senhor. Assim como toda majestade, poder e reino, por todas as eras, em todas as condições, que assim seja. Amém.